esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o nosso coração se alegra porque mais uma vez temos a possibilidade de, diante do altar do Senhor, rendermos graças a Ele, adorar e bendizer o seu santo nome, porque Ele é digno de louvor, porque é nosso dever e nossa salvação. Dai-lhe graças, invocai o seu nome, diz o salmo que acabamos de ouvir. Ao mesmo tempo, o mesmo salmista pede ao Deus louvado e adorado: escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. As 4 leituras que nós acabamos de ouvir têm um fio condutor: visita. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta Elias visita uma viúva. Jesus, no Evangelho de hoje, vai ao encontro, por que não dizer, uma visita, ainda que na rua. Lembram do domingo passado, quem Jesus manifestou o desejo de visitar? Vejamos a memória de vocês se está aguçada. Senhor, alguém está morrendo. É o servo do centurião. Ele merece que tu faças isto, porque ele é um homem estimado pelo povo. Fez até uma sinagoga. E Jesus se dirige à casa do centurião. Não entra na casa, porque antes tem uma confissão de fé do seu proprietário: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma palavra e o meu servo será salvo. Jesus não dirige uma única palavra ao centurião. Olha para o povo e diz: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. E o mesmo relato narrado por São Mateus, Jesus diz: vai,
teu servo vive. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Esse homem era importante, tinha uma fé tremenda, não era judeu, pediu a Jesus, por meio de outros, que Jesus se dirigisse à casa dele. Hoje é bem diferente. Hoje temos uma mãe viúva e o filho único acabara de morrer. É muita desgraça para uma pessoa só. Primeiro, viúva. No tempo de Nosso Senhor, essa condição da mulher, que em si, ou seja, a própria mulher, sem ser casada, portanto solteira ou viúva, era tida como um cidadão de terceira categoria, sim, porque segunda era mulher, já era de terceira, completamente dependente dos demais, desfavorecida, mulher, viúva. Depois, uma viúva que tem um filho único, em quem é que ela se apega? Qual é o grande consolo da vida dela? Quem vai ser sua companhia? Quem é o único consolo para alguém que está sozinha no mundo com o seu filho? O próprio filho. E ele acabou de morrer. Gostaria que todos vislumbrassem e de certa forma se identificassem com essa viúva, se nesta noite se consideram carentes, se consideram isolados, abatidos, ignorados, se não se consideram lembrados pelas pessoas amadas. Essa condição existencial dessa mulher, para quem está sofrendo, para quem está profundamente perturbado, é oportuno que nós nos identifiquemos com ela e digamos já agora: Jesus, eu estou nessa, eu sou, de certa forma, eu me pareço com esse contexto, com essa situação existencial tão dramática dessa coitada, que aliás não abre a boca, nem dá nenhuma demonstração de fé. Uma das lições da homilia de hoje: Deus vem ao encontro da nossa indigência, da nossa carência. Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você, Ele está atento às suas dificuldades. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Imaginem a dor dessa mãe. O que é que vai ser de mim? Nem sabemos se ela tinha algum parente próximo. Está sozinha na vida. Naquela mentalidade, se ela não arrumasse um outro marido, a situação seria terrível, salvo se ela tivesse alguém a ter compaixão dela. E mesmo assim, seria uma situação constrangedora, humilhante até certo ponto. Olhar para um dos outros, viver de favores, viver dependendo dos outros. Mulher, esposa, cujo marido acabara de morrer, cujo único filho acabara de falecer. Mas a situação da viúva da primeira leitura também não é diferente. Só que temos aqui uma dificuldade particular. A viúva da primeira leitura de hoje é de Sarepta, uma cidade mediterrânea do atual Líbano. Na época pertencia aos fenícios, ou seja, terra estrangeira. Sarepta fica a cerca de 180 quilômetros da capital de Israel, Jerusalém. É uma estrangeira. Mas vamos colocar mais dificuldade na primeira leitura para tornar a primeira leitura parecida com a dificuldade que alguém esteja experimentando hoje. Aquele que vai visitá-la, estamos no capítulo 17, primeiro livro dos Reis. Proponho que todos leiam esse capítulo depois que chegarem em casa. A primeira leitura de hoje vai dos versículos 17 ao 24. Dos versículos 1 ao 16, nós temos aquela narrativa. O profeta chega à casa dela e pede que ela prepare pão. Ela diz: mas pelo amor de Deus, eu só tenho um pedaço de pão e de água, um pouco de água. Estou preparando um pão para dar para o meu filho e depois esperar a morte. Era uma seca tremenda. E o profeta vai e diz: prepare.
porque Deus disse que não vai faltar. Ela preparou, a comida deu de sobra para os 3 e houve fartura. A leitura de hoje é a continuação desse relato. Só que o profeta chegou lá porque Elias era o grande desafeto do rei Acabe. Acabe era o rei de Israel, que reinou nos anos 874 ao ano 853. Eu não errei. Primeiro, o ano mais antigo é o maior, e o ano mais recente é o menor. Por quê? Porque de Cristo para cá, o ano mais antigo é o menor e o mais recente é o maior. Só que antes de Cristo, a computação do tempo é o contrário. Então nós estamos no Reino do Norte, e Acabe teve a desdita de casar com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher era pagã e adorava muitos deuses, e introduziu o culto, obrigou o povo de Israel a adorar o Deus da preferência dela, Baal. Baal era, por assim dizer, o padroeiro de Israel. Elias, evidentemente, teve muito atrito com o esposo dela. Ele era o rei, mas um rei fantoche. Na verdade, era quem mandava, a rainha Jezabel. No começo do capítulo 17, da primeira carta, do primeiro livro dos reis, o Senhor Deus, para mandar uma advertência a Israel, que estava uma nação idólatra, mandou o seguinte recado por meio do profeta: não vai chover tão cedo em Israel. E o profeta, fiel a Deus, foi e deu o recado ao rei. Para quê? Foi ameaçado de morte na hora. E o Senhor determinou que ele primeiro passasse um tempo em Querite, ou Carite, atual Jordânia, capital Amã. Carite fica a cerca de 40, 50 quilômetros de Amã, capital da Jordânia, que naquele tempo pertencia a Israel. Os limites bíblicos de Israel são bem maiores do que a de Israel de hoje. Portanto, estamos em Carite, o profeta está morando lá. Só que a ameaça recrudesce e ele foge para Sarepta, foge para o território fenício. Lá, algo acontece. A viúva de Sarepta percebe que o seu filho está prestes a morrer. O que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura vieste à minha casa para me lembrares os meus pecados e matares o meu filho? A criança, provavelmente pela seca, devia estar desnutrida. Já no relato citado nos versículos de 1 a 16, a criança estava para morrer. Aqui o texto diz que ela não respira mais. E na mentalidade daquele tempo, um homem de Deus, entenda-se um profeta, quando ele chegava, as pessoas pensavam, pela dimensão religiosa que impregnava o homem bíblico, as pessoas daquele tempo, chegou o profeta, ele vai adivinhar a minha vida, vai denunciar os meus pecados, vai trazer mal ouro e assim por diante. Ainda hoje existe essa mentalidade entre os católicos. Vocês conhecem algum católico cujo parente, quando está na UTI, se o padre aparecer, pelo amor de Deus, agora vai morrer porque chegou o urubu de batina, enfim, não deixa o padre entrar na UTI, porque se der unção dos enfermos, é extrema unção e ele vai acabar morrendo. E chegou o padre, chegou o mau agouro. Tem católicos que pensam assim. Na verdade, é o contrário. Não é extrema unção, é unção dos enfermos. Também é extrema unção, mas o sacramento da unção dos enfermos é para conceder o perdão dos pecados, o alívio, a configuração do sofrimento do enfermo com o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa mulher, de certa forma, traduz isso e acusa o profeta de ser responsável da morte do seu filho. Estamos aqui numa seca causticante. O profeta é um prófugo, o profeta é um clandestino, o profeta é um estrangeiro, está em terra estrangeira, vivendo de favor na casa dessa viúva. Uma situação, portanto, desfavorável para todos. E o profeta clama a Deus, depois de ter tomado o menino no regaço, o menino já sem vida, leva-o ao aposento de cima, onde ele dormia, e o coloca em cima do seu leito. E reparem que oração bonita ele faz. De certa forma, é uma reclamação.
ele faz uma pergunta muito parecida com a de Jesus na cruz. Qual foi a pergunta de Jesus na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? O profeta não se desespera, o profeta também não concorda com essa afirmação injusta dessa mulher, que está tributando a ele a responsabilidade pela morte do seu filho. Escutemos a oração. Senhor meu Deus, faze de modo que a alma deste menino volte às suas entranhas. E o Senhor atendeu a voz do profeta. Na minha angústia, clamei pelo Senhor e Ele me ouviu. Diz o Salmo 33, vede, este infeliz clamou e Deus o ouviu e de todas as angústias o livrou. Eu quero pedir a quem está sofrendo que pense no Senhor, que se dirija a Ele, que ouve atento à sua súplica. O Senhor ouviu a voz de Elias, a alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. Não temos aqui uma ressurreição no sentido de nosso Senhor Jesus Cristo, mas temos uma reanimação ou ressuscitação, já que a diferença entre voltar à vida para morrer de novo e voltar à vida para não morrer jamais, existe um abismo tremendo. Esse garoto, como Lázaro ressuscitado por Jesus, como a menina Talita do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 21 a 43, são as 3 ressuscitações operadas por Jesus. Elas não significaram que aqueles que voltaram a viver jamais morreram. Voltaram a viver para depois morrer. É, por assim dizer, um voltar à vida terrena provisoriamente, porque Deus permitiu que tal milagre, que tal prodígio servisse para reanimar, para fortalecer, para consolidar a nossa fé. E de fato, ainda hoje, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O mesmo Jesus que operou milagres no passado, opera hoje e vai operar sempre. Diga-se de passagem, porém, que esses milagres são sempre extraordinários. Os milagres têm um papel catequético, têm um papel de mexer, por assim dizer, naqueles que na dificuldade estão sendo tentados a cair na incredulidade. Onde está o meu Deus? Por que Ele não me ajuda? E agora, nessa enrascada, o que é que Ele vai manifestar na minha vida? Peço a todos que acreditem que o milagre ainda extraordinariamente pode acontecer. E é legítimo pedir os milagres. Todavia, se os milagres extraordinários não acontecem, saibam, Deus, não obstante isso, continua atento à sua súplica. Por uma questão de justiça, é muito oportuno nós que temos uma inteligência aguçada ou pretendemos tê-la, devemos, por uma questão de justiça, repito, fazer uma análise honesta, serena, da causa ou das causas do problema que talvez hoje esteja num volume, numa intensidade, numa quantidade, numa dimensão tida como absurda. Lembremos-nos que o nosso Deus entrou na nossa história pedindo o consentimento de todos. Pediu o consentimento da Virgem, pede o consentimento de cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Por vezes, determinados problemas não foram criados por Deus. Deus às vezes cria problemas, depois explicarei quando. Mas muitos dos nossos problemas são criados pela nossa própria negligência, ou pela maldade, pela perversidade, pela negligência, pela irresponsabilidade dos outros. Quando Deus é o responsável pelos nossos problemas, quando Deus dificulta a nossa vida, quando Deus quer atrapalhar a nossa vida, primeiro Ele o faz porque nos ama. Salmo 145, versículo 9: o Senhor ampara o órfão e a viúva, mas entravam
o caminho dos pecadores. Quando certas coisas atrapalham a nossa vida, Deus pode ser o responsável. Ele é responsável quando Ele não está permitindo. Ele está dificultando aquilo que nós queremos realizar, que é pecaminoso, que é abominável, que é indecente, que é vergonhoso, que é reprovado pela sua lei. Entrava o caminho dos pecadores. Atenção para o complemento nominal. Se estamos no pecado, e espero que não tenhamos a desdita de perder a noção do pecado, de nos acharmos certos sempre, de deduzirmos que tudo aquilo que nós queremos, só pelo fato de nós queremos, simplesmente é da vontade de Deus, e Deus tem que se adequar à nossa vontade, quando na verdade é o contrário. Por isso, a mãe que ama o filho, que quer, por exemplo, subir na prateleira da cozinha para pegar aquela bolinha vermelha que ele acha que é um biscoito, que ele acha que é um doce, na verdade é veneno para matar mosca. A mãe tudo faz para não permitir que ele chegue perto. Pergunte a uma mãe cujo filhinho, andando no parque da cidade, se encaminha para um buraco tremendo. A mãe percebe e corre. E ele feliz, pensando que vai para o lugar mais feliz do mundo, está indo para morrer. A mãe o atrapalha, a mãe dificulta a vida dele. Por aqui você não vai. Ele chora, ele se perdeia. A mãe coloca-o nos ombros. Pode chorar, estou fazendo isso para o seu bem. Pois bem, então nós temos seca na primeira leitura. A seca foi mandada por Deus, um recado, uma lição, um aviso para Israel. Como o sul do Líbano é praticamente ali já na divisa com a região norte de Israel, certamente a seca atingiu não apenas Israel, mas também o Líbano, portanto o Sareb. Então o profeta saiu de uma região inóspita que não chovia e foi para a mesma região que não chovia. É dificuldade demais. E diga-se, ameaçado de morte. Então nós temos um contexto que para um pagão, para um anticristão, para um agnóstico, é um ingrediente perfeito para se blasfemar, para se reclamar, enfim. Mas na verdade nós temos aqui uma serenidade de um profeta que roga a Deus que retome a alma da criança e volte às entranhas daquele corpo sem vida. Nós temos uma ressuscitação. Eis aqui o teu filho vivo. Certamente a mulher devia estar indignada, revoltada. Ele morreu por sua causa. Ele manteve a serenidade, não reagiu, não pagou com a mesma moeda, não tentou justificar nada, voltou-se para o Senhor. Então, amados, nós temos aqui muito que aprender com essa viúva coitada, socialmente arrasada, financeiramente devia ser uma desgraça a vida dela, só tinha um pedacinho de pão, vivendo uma realidade triste, completamente adversa, e o profeta na casa dela, ameaçado, fugindo, prófugo e dependendo dela. No entanto, reinou naquele diálogo, nesse acontecimento, uma prova incomensurável da fé do profeta, da fé dessa mulher que fez o pão, a comida veio em abundância, depois mais outra provação, e depois o desespero, atribuiu a culpa, como infelizmente acontece em certos velórios, na hora da morte do ente querido. Parece que o coitado de Deus, eu digo coitado porque sempre é atacado. Meu Deus, por que minha mãe se foi? Por que tinha que ser dessa forma? Eu queria primeiro dizer a todos, é perfeitamente humano, compreensível até certo ponto, determinadas fraquezas, determinados pensamentos, determinadas afirmações, no calor do momento, na hora em que a notícia trágica chega até nós, na hora em que estamos ali no centro do furacão, é preciso olhar para Deus. Senhor meu Deus, até a viúva em cuja casa habito como hóspede queres afligir, matando-lhe seu filho. O profeta também aqui errou, porque está insinuando que Deus quis matar o filho dela, quando Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. O autor da segunda leitura de hoje é São Paulo. São Paulo também, de certa forma, aqui narra essa sua vida itinerante, de quem constantemente ameaçado de morte, precisa correr de cidade em cidade, fugir, ficar certo tempo numa terra estranha,
E ele fala isso na primeira leitura de hoje. Ele foi para Damasco. Damasco, nós sabemos, é a capital desse país que, meu Deus do céu, está sendo dilacerado pela guerra. Mais de 30 mil pessoas já morreram. Pois bem, fui a Jerusalém depois de ter ido para a Arábia, depois de ter voltado ainda para Damasco. São Paulo, que corria pregando a palavra de Deus e quase sempre enfrentava os seus desafetos que queriam vê-lo morto. Também para nós é um exemplo de paciência, de perseverança e, na dificuldade, de confiança humilde no Senhor, a quem Ele sempre apresentou as suas dificuldades. Eu fui segregado pelo Senhor para pregar o Evangelho. O Senhor se dignou revelar-me o seu Filho, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, para que eu pregasse entre os pagãos. Amados, nós temos também no Evangelho de hoje uma lição. Aparentemente essa mulher que nada fala não teria nada a nos dizer. Tem muito, pelo que eu já falei, da condição social, psicológica, psíquica também. É difícil dizer até onde termina a psicologia e quando começa a psiquiatria num velório de uma pessoa que tem consciência de que agora está sozinha no mundo. É o limiar entre a sanidade e a insanidade. O choro dessa mulher é a única coisa que nós podemos dizer dela. E podemos dizer também, é explícito no versículo 13, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse: não chore. Há determinados choros que o Senhor faz questão que nós o alimentemos, que nós o acalentemos. Quem pode dizer quais foram as únicas pessoas, qual foi a única vez que Jesus pediu para alguém chorar? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Trata-se de um choro por causa de quem está chorando. O choro que agrada a Jesus é o choro por causa das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus pecados, das minhas negligências, das minhas omissões, da minha preguiça, da minha irresponsabilidade, da minha falta de seriedade com o meu propósito de viver a santidade. Aqui não é esse choro. Aqui se trata de um choro emocional, de um choro de alguém que tem certeza: não vou ver mais o meu filho. Como Jesus vai reanimá-lo? Como Jesus vai permitir que ele seja ressuscitado? Ressuscitação, não chores. No domingo passado, quem lembra como foi que Jesus curou o servo do centurião? Jesus entrou na casa? Não. Jesus tocou no corpo daquele homem? Não. Lógico, o dono da casa não permitiu, mas não permitiu por ter fé. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Disse uma palavra e meu servo será salvo. Aqui não. Aqui Jesus quer tocar o corpo sem vida. Tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Palavras parecidas com a que ele pronunciou no capítulo 11 de São João. Lázaro, vem para fora. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Talita cum, disse Jesus à garotinha. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Agora dei uma olhada na maneira como Elias reanima o jovem filho da viúva na primeira leitura de hoje. Ele se deita em cima do corpo 3 vezes. Dei uma olhada. Depois, por 3 vezes, estendeu-se sobre o menino e suplicou ao Senhor. Um gesto hoje impensável, mas a concepção daquele tempo.
Ao rezar, o profeta tinha consciência de que ele era instrumento de Deus, e o profeta, fazendo as vezes de Deus, de certa forma, cumpria o corpo da pessoa sem vida. É hora de concluir a homilia. Reparem como termina o Evangelho. Todos ficaram com muito medo. Não tenham medo de Jesus. Sintam sempre uma alegria invisível quando o inexplicável, o sobrenatural, o espantoso, o que está acima de toda lógica acontecer, quando vocês estiverem no centro do furacão, quando vocês, talvez pensando que estão experimentando todos os problemas do mundo, olhem para Jesus, recorram a Ele como o profeta, recorram a Ele como o apóstolo constantemente ameaçado. Lembrem-se, Jesus sente compaixão de você, da Senhora, de mim, de nós todos. É essa a fé que nos acalenta, é essa a segurança que nos conforta, esse é o consolo que nos alegra, a certeza de que atentamente aquele que se compadeceu da nossa miséria, aquele que desceu para visitar a nossa pobreza, experimentou todas as dores num grau de intensidade incomparável, por mim e por você. Este que está vivo e assentado à direita do Pai, jamais me abandona. É o mesmo Jesus Cristo de antes, é o Jesus Cristo de hoje e o de sempre. Tenha confiança no Senhor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Bondoso e amado Jesus, ao longo desta semana, se a turbulência continuar, se as aflições perdurarem, se os tormentos se procrastinarem, eu tenho uma certeza: não sei quando nem como esses problemas serão resolvidos. Essa tempestade, esta procela passará. Só sei de uma coisa: nada nem ninguém me poderá afastar-me do teu amor. Tu estás comigo sempre. Este problema é teu. Tu és o Senhor dele, e porque confio em ti, sei que triunfarei sobre ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.